Quero desejar a todos os internautas a paz. Desse momento em diante, nós estamos caminhando pela Palavra de Deus, um assunto muito importante de grandes contradições nas igrejas dos nossos dias, que é sobre o ministério da mulher na igreja, onde nós vemos muitas das vezes as escrituras de um lado e as igrejas de outro. E nós temos um objetivo de pregar as escrituras, não em contradição aos líderes religiosos, mas em apoio a muitos indoutos que na verdade vivem da alimentação da boca de seus ensinadores e pregadores. E como muitas das vezes as pessoas não falam nesses assuntos, os coitados ficam sem saber que verdadeiramente nas escrituras tem uns assuntos como esse. Hoje nós vamos ler 3 textos da Palavra de Deus e vamos falar a respeito desses assuntos. Nós vamos ler em 1 Coríntios 14, nós vamos ler do verso 34 a 38. Depois nós vamos ler no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 9 a seguir. E também vamos ler no profeta Isaías, capítulo 3, e o verso 11 e 12. Nesse momento nós estamos lendo em 1 Coríntios 14, e o verso 34 a seguir, que diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou ela veio somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, será ignorado. O outro texto que nós já vamos ler os 3 textos primeiro, depois nós entramos nos comentários sobre eles. Nós estamos lendo agora, nesse momento, em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 9 a seguir. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem com trajes honestos, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pedra, ou com vestidos preciosos. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecer na modéstia, na fé, no amor e na santificação. Nesse momento nós lemos agora em Isaías, profeta Isaías, capítulo 3, o verso 11 e 12, diz assim: ai do ímpio, mal lhe irá, porque segundo o que as suas mãos fazem, será pago. Os opressores do meu povo são crianças, e mulher
está sobre a testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guia te engana e destrói o caminho das suas veredas. Nós vemos aqui a palavra de Deus, nesses textos que nós estamos lendo, claramente falando a respeito do ministério da mulher na igreja. Nós vemos que hoje as pessoas muitas das vezes se desviam dos estatutos de Deus e nisso dando ocasião e liberdade ao diabo transfigurado operar pelo ministério da palavra. Porque nós vemos uma coisa muito importante. O que nós achamos pode ser ou não ser, mas o que está escrito, isso é para nossa obediência e é um dever nosso guardar os mandamentos de Deus. Nós vemos um texto muito importante que existe no livro de Gálatas, que eu não vou acompanhar lendo, mas que vocês podem ler aonde vocês ouvir esse vídeo. Em Gálatas capítulo 1, no verso 8 e 9, ele fala nos dois versos seguidos, quando o nosso irmão Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já vou anunciando, que seja anátema. Aí ele repete o mesmo assunto no verso 9. Nós vemos uma coisa muito importante, nós que somos os pregadores da palavra de Deus, mesmo que aqueles irmãos, Paulo e os demais apóstolos, voltassem dizendo: irmãos, agora o Espírito Santo me revelou uma nova maneira, não era para acreditar neles. Se um anjo do céu aparecer e mandar desobedecer as escrituras, os evangelhos, era para nós não considerar um anjo do céu. Agora hoje eu fico muitas das vezes surpreso com o tanto de homens que se julga sábio na terra e que está obedecendo outro evangelho que eu não sei aonde eles arrumaram. Porque o motivo de toda a torção das escrituras sagradas é por falta de entendimento e de interesse na palavra de Deus. Porque o desejo de Deus é que a verdade seja anunciada, não que seja embaraçada ou muitas das vezes retirada da igreja de Deus. Nós vemos que as pessoas torcem muitos assuntos, porque hoje nós temos a Constituição nossa brasileira que igualou os direitos. E nós não somos contra a Constituição. Nós somos a favor da Constituição naquilo que verdadeiramente coopera com as coisas de Deus. Naquilo que verdadeiramente é contra as coisas de Deus, nós não somos a favor da Constituição. Não é porque o homem falou que uma coisa pode ser, que nós vamos deixar de guardar mandamentos de Deus para guardar mandamentos de homens. Muitas das vezes hoje nós estamos vivendo uma evolução de espíritos, aonde muitas das vezes a mulher quer mandar na casa, a mulher quer mandar em tudo. E as pessoas verdadeiramente, sem sabedoria, colocou também elas no ministério da palavra. Porque Deus nunca fez isso, nem faria e nem fará. Nós vemos um assunto muito importante, que eu ainda quero citar ele aqui no início dessa mensagem, é que quando houve murmuração das viúvas, dos gregos e dos hebreus, na distribuição diária de alimentos, isso nós sabemos que era serviço para a mulher, não é? Nos dias dos discípulos. Se pudesse consagrar alguma mulher ao corpo de administração da igreja, teria sido ali, não é? Mas o que disseram os irmãos? Eles disseram: olha, escolha entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e vamos constituir sobre esse importante negócio, que é o que diz lá em Atos, né? No capítulo 6, verso 1 a seguir, você vai encontrar esse assunto. Então, se pudesse consagrar a mulher ao ministério da palavra, ali seriam consagradas missionárias, diaconisas, pastoras, não é isso? E não foi assim. Homens, além de ser sábios, ainda tinham que ser cheios do Espírito Santo, aonde consagrou aqueles 7 irmãos ali, onde
Estevão era um deles, né? Nós vemos uma coisa muito importante, que a palavra de Deus nos diz a respeito dessas coisas. Nós vemos muitas das vezes as pessoas, todo o motivo de torção da palavra por falta de observar, porque a maior parte dos crentes dos nossos dias, eles baseiam a sua crença na nova aliança, no Segundo Testamento, e na verdade a nossa crença tem que ser baseada nas Escrituras Sagradas, porque se nós não conhecêssemos o passado, nós não viveríamos o futuro, o presente que nós estamos vivendo hoje, e nem tampouco o futuro que ainda virá, porque todo o passado, todo o Primeiro Testamento revelou o Segundo, porque senão nós não saberíamos nem quem era Jesus, nem de onde tinha vindo. Nós vemos uma coisa muito importante que as Escrituras nos diz a respeito de tudo isso, né? Nós vemos que se pudesse uma mulher ser pastora, evangelista, missionária, Maria ter sido. Pedro tinha esposa, Jesus curou a sogra dele, vê se a esposa dele foi uma pastora, foi uma missionária, ela apacentou uma igreja. Não, porque Deus não confiou na mulher nem o corpo dela, ele pegou o homem e colocou para ser o cabeça da mulher, o cabeça da casa dela. Agora hoje nós vemos muitas das vezes o marido está no banco e a mulher é a cabeça dele, e não só a cabeça dele, mas a cabeça da igreja de Deus. Se Deus não confiou nem a casa familiar para a mulher ser cabeça, como que nós vamos confiar a casa de Deus para a mulher ser cabeça? Então por isso nós vemos uma coisa desordenada, fora de domínio, porque na verdade como que Deus vai operar na desobediência? Hoje nós vemos o que diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, vocês vão encontrar esse texto, aonde a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, né? Cristo é o cabeça da igreja e Deus é o cabeça de Cristo. Aí hoje nós vemos a mulher que não é nem cabeça dela mesma, cabeceando a casa de Deus, cabeceando os obreiros de Deus. Outra coisa importante que diz lá nesse mesmo texto, que todos vão encontrar em Coríntios 11, dizem que o homem é a imagem e a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. Nós vemos hoje a glória do homem com a mão na cabeça do glória de Deus intercedendo. Qualquer uma pessoa, por isso que Deus diz que aquilo que dá para entender de uma maneira natural, ele se corrompe igual animal irracional. Como que pode a glória do homem interceder pela glória de Deus? Qual é a maior? Não é a glória de Deus? A glória de Deus tem o direito de interceder pela glória do homem, mas a glória do homem interceder pela glória de Deus, não existe isso. Por causa disso o diabo está tomando conta das igrejas, porque as pessoas não têm entendimento, e como as mulheres são muito mais fáceis, tanto para crer como para desviar, aí dá essa liberdade por conta própria, aonde Deus verdadeiramente na palavra não acha um ponto que Deus aprova um assunto como esse. A Bíblia diz que a mulher tem uma dívida com Deus porque não foi Adão enganado, foi ela, e por causa disso Deus não confiou nela o ministério da palavra. Muitas das vezes a pessoa pode dizer, mas Deus é machista? Eu digo para você que eu não acredito que Deus é machista, mas se você acredita, você tem o direito de, quando encontrar com ele lá no juiz, acusa ele, dando para ele. Mas eu não acho isso, porque acontece que se Deus fosse machista, Deus não daria para a mulher o dom de profecia, porque qualquer um de nós sabe que ser um profeta é melhor do que ser um pastor. Mas por que as pessoas, em vez de querer o que Deus deu, aí quer o que o homem deu? Porque o que o homem deu é mais fácil. Existe pastora que está aí talvez até em adultério, mentindo, enganando, e é pastora, está aí com o seu rebanho. E profeta não seria assim, porque o Espírito Santo afastaria no primeiro pecado, se não consertasse. Então, por causa de Deus ser mais difícil, aceita do homem, vive aí nessas fantasias, enganando e sendo enganado. Nós vemos um assunto muito importante, que Deus falou que é vergonhoso, que a mulher fala na igreja. Hoje o povo acha que é honra, e ainda mente no nome do Espírito Santo, que o Espírito Santo está consagrando a mulher para o corpo de obreiro da igreja, para ser cabeça da igreja de Deus. Como é que pode uma coisa dessa? O Espírito Santo não contradiz contra ele mesmo. Nós vemos hoje em tantos sentidos da palavra, em tantos versos baseados, que não há motivo da pessoa torcer a palavra de Deus.
Porque na verdade, o que Deus estabeleceu, isso é até o fim. Nós vemos que Deus dá profecia para a mulher. Quantas profetas maravilhosas que serviram a Deus com boas obras. A Bíblia diz que a mulher não deve servir a Deus evangelizando, não deve servir a Deus ensinando. A mulher deve servir a Deus com boas obras. Diz que é vergonhoso a mulher falar na igreja. Hoje o povo fala que acha que isso é honra. Falar não é ela conversar dentro de uma igreja, é ela ministrar a palavra, ela falar no nome do Senhor. Ela não pode. No ministério profeta não é a mulher que fala, é o Espírito Santo. Agora no ministério da palavra é nós, é o ser humano. Por isso que tem tanto torcedor, uns pregando de boa mente, outros por fantasia, outros por vanglória, outros de tudo quanto é maneira, porque é a carne que fala. E por isso o diabo acha bom uma coisa dessa para estar operando na igreja, porque tudo que vem da desobediência da palavra de Deus, que a palavra de Deus fala uma coisa, a pessoa faz de outra, é doutrina de demônio. E eu falo que o ministério da mulher na igreja, como diaconisa, missionária, pastora, é doutrina de demônio, porque não tem na Bíblia mandando em lugar nenhum. Porque todos os pontos que as pessoas torcem, não há motivo de torcer. A Bíblia diz que se alguém cuida, Paulo não estava falando dele mesmo. Se nós cremos que Paulo estava ali falando dele mesmo, nós temos que descrer de todas as escrituras. Eu acredito que os profetas falaram movidos pelo Espírito Santo e os apóstolos também. Então acontece que Paulo diz que se alguém reconhece ser um profeta, sabe que o que ele está mandando é coisa do Senhor. Isso é o que nós lemos lá em Coríntios 14, 1 Coríntios, é isso? Nós vemos outro assunto, o mais importante, de Timóteo. Deus disse lá claramente: não permito que a mulher ensine. Foi Deus ou foi o homem que falou aquilo lá? Agora, Deus naquela época não permitia, agora está permitindo. Me mostra para mim onde ele mudou. Onde ele falou que ele arrependeu e que agora a mulher pode ensinar. Porque lá ele falou claramente: não permito que a mulher ensine e nem que exerça autoridade sobre o marido. Hoje nós vemos a mulher mandando o marido e exercendo, ensinando para todo quanto é lugar. Isso é obediência ou desobediência? Para mim, isso é desobediência e está fora da igreja de Deus. Deus não precisa de mentira para honrar Ele. Deus não precisa de coisas fora da palavra para fazer o seu nome. O nome dele está feito. Nós vemos uma coisa muito importante, que é o ponto que Deus disse, que não permite que a mulher ensine, porque ela tem que aprender em silêncio, com toda sujeição. Agora hoje a mulher está com toda a autoridade. Muitas das vezes vocês olham para mim e dizem: pastor João não é machista? Não sou machista também, porque se eu fosse machista eu não votaria para uma mulher governar o meu país. Eu aceito uma mulher governando o país, acredito na capacidade de uma mulher governando o país, acredito na capacidade de uma mulher administrando uma empresa, acredito no papel de uma mulher como juíza julgando crimes, acredito numa mulher administrando qualquer tipo de empresa, qualquer coisa. Mas aonde Deus falou que não, eu continuo falando que não. Eu estou do lado da palavra. Não é porque uma mulher é juíza, não é porque uma mulher é presidente da república, pode ser pastora da igreja de Deus. O povo torce demais por causa de Raquel, porque Raquel era pastora. Mas Raquel era pastora do rebanho de Labão, seu pai. Ela cuidava de gado, de camelo, de ovelhas, de cabras. Agora eu entendo, eu também concordo. Se vocês quiserem ser pastora comigo, vem, nós vamos uma fazenda para você tomar conta. E aí você vai lá, cuidar de gado, tirar leite, cuidar de boi. Eu concordo também, do jeito de Raquel. Agora não é porque tinha uma mulher que cuidava de um rebanho, de camelo, de ovelha, de cabra, que eu vou pegar uma mulher e colocar para tomar conta das ovelhas de Deus, das pessoas. A glória do homem administrando a glória de Deus, misericórdia, acorda, irmãos. Não existe como é que pode torcer uma coisa dessa? A glória do homem administrando a glória de Deus. Misericórdia. A cabeça que manda no corpo. Se cortar a cabeça do corpo, o corpo pode ser o corpo mais perfeito e mais bonito, que ele morreu. A mulher não é a cabeça nem dela. Uma mulher na direção da igreja, a igreja está sem cabeça. Porque não existe como Deus operar contra a palavra. Muitas das vezes as pessoas torcem tudo, nunca entendeu. Será que nunca leu o passado? Nunca teve do lado de Deus uma sacerdotisa no templo. Nunca teve do lado de Deus uma suma sacerdotisa. Nunca teve. Nunca teve. Nunca teve do lado de Deus uma rainha. Nunca no trono de Israel sentou uma rainha. Nunca.
Nós vemos rainha nos reinos inimigos de ímpio. Nós vemos sacerdotisa no lado do diabo. Nós vemos rainha do céu para tudo quanto é lado, não sei de onde, deusa, não sei o que, tudo do lado do diabo. Mas do lado de Deus nunca teve uma mulher ministrando, nem no templo, nunca teve. No céu também não tem uma deusa, não tem uma mulher para Jesus lá, uma Jesus, a fêmea, não tem lá uma anja. Será que o povo não acorda? Até quando vai deixar o diabo cegar os vossos entendimentos? Nós temos que conhecer as Escrituras e nos libertar por ela. Ou acha que Deus mudou? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus no passado nunca aceitou uma mulher ministrar no templo, nem como anciã, nem como sacerdote, nem como sumo sacerdote, como é que Deus ia aceitar hoje na igreja? Se nós estamos fazendo o mesmo povo com aquele povo, é nós que sentamos na mesa de Abraão, não é Abraão que sentou na nossa, não. Nós vemos que muitas das vezes as pessoas torcem demais, torcem por causa de Esther. Esther foi rainha, mas também não era reino do povo de Deus, não era reino de Israel, não. Assuero não era do povo de Israel, Assuero era do povo dos caldeus, para lá, do lado de Nabucodonosor, aquele povo, como de fato Mardoqueu estava lá porque foi dos transportados para o reino de Babilônia, na época de Nabucodonosor, o primo de Esther. E Esther reagiu também lá dentro, foi porque Mordecai ameaçou ela lá de fora. Acha que Deus vai te poupar aí dentro? Quem cabeceou ela, mesmo naquele reino ímpio, foi Mordecai. Se Mordecai não ameaça ela e não coloca ela no lugar dela, ela não tinha reagido lá dentro como reagiu, não. Ela foi uma pessoa que reagiu como serva de Deus lá dentro, não como uma rainha de Deus. Nunca teve rainha do lado de Deus. Administrando, não. Ela tinha o marido dela, o trono era de Assuero, não era de Esther. E mesmo depois que Assuero morreu, ela não ficou no trono como rainha, não. Mandando o povo, não. O povo torce muito por Débora. Débora era juíza, julgava aquele povo, mas Débora era uma profeta, ela não era uma pastora, ela não era uma diaconisa, isso é tudo nome antibíblico, não existe isso. Débora era uma profeta. E quando o coitado do Baraque, que Deus manda convocar para a guerra e destruir aquele povo, do reino de Jabim, né? Quando ela dá o recado de Deus para ele, ele diz: não, só vou se você for comigo. Só por causa dele exigir uma mulher e com ele, Deus tirou a honra dele. Ela mesmo falou com a boca dela: foi bom, porque você quis que uma mulher fosse você, então agora a honra não vai ser sua mais de matar o comandante, né? Agora Deus vai entregar ele na mão de uma mulher, como entregou na mão de Jarel. Nós todos sabemos que matou ela com a estaca lá da barraca, não foi? Ele não teve honra na guerra só porque quis que uma mulher fosse junto com ele. Hoje, quantos pastores que não vai se a mulher não for junto? Quantos pastores que se a mulher não for pastora, parece que não está certo? Isso tudo será que vai ser tirado da mesma honra igual foi de Baraque? Nós vemos que em todos os pontos que as pessoas torcem, não tem como torcer, meus amigos, meus irmãos. As escrituras estão aqui ainda nas nossas mãos. Eu não estou aqui levando uma doutrina de congregação dos nazarenos, estou aqui levando a palavra de Deus, que é o que eu vou levar em vários outros assuntos que esse povo está torcendo. Nós vemos uma coisa muito importante: muitos torcem por Madalena, não é isso? Madalena, porque Deus mandou Madalena ir lá dar um recado. Misericórdia, Deus mandou Madalena dar um recado. Vocês acham que Deus mandaria Madalena pregar para os discípulos dele? Ele não falou: Madalena, você vai no mundo anunciar que eu ressuscitei. Ele não falou isso, não. Madalena vai lá e diz para os meus irmãos que eu vou para o nosso Deus e nosso Pai. Mandou dar um recado para os discípulos. Eu também mando mulher dar recado. Agora, porque Jesus mandou Madalena dar um recado para os discípulos, nós vamos pôr a mulher agora pregar para o mundo. Jesus, meu Deus do céu, só torce nos pontos que não tem como torcer. Deus precisando de profeta, a mulher está tudo ocupada num cargo que o homem criou. Eu não vou falar que é Satanás, porque o homem é capacitado a errar talvez mais do que Satanás, mas é uma coisa do homem, não é de Deus.
Uma mulher pode salvar como serva, mas como pastora, missionária, não vai, porque está contra as Escrituras Sagradas. Não adianta nós querer pensar que Deus mudou. Não adianta nós querer pensar que a nossa Constituição fala dessa maneira, que nós podemos quebrar a palavra de Deus conforme queremos. Nós vemos uma coisa muito importante, que desde o passado, lá no profeta Isaías, é profetizado, que é o assunto que nós leu, lá em Isaías 3, não é isso? O que Deus disse lá? Né? E sai do ímpio, mal irá, que comerão do fruto das vossas mãos. Os opressores do meu povo são crianças. Não quer dizer que é inocente, não, é que não sabe o que faz. E mulheres estão na testa do seu governo. Ah, povo meus, que te guia, te engana. Ele não está falando de mulher no governo do mundo, não. É no governo do povo dele, nas igrejas. Mulher na testa, quer dizer, no comando do povo dele aqui na terra, está destruindo as veredas direitas que Deus estabeleceu. Isso quem falou lá foi o profeta ou foi Deus? Eu creio que é Deus. Porque eu creio nas Escrituras, que diz que nenhuma parte das Escrituras é de particular interpretação. Os homens santos foram movidos pelo Espírito Santo. E essa é a verdade das Escrituras. Hoje esses homens virou uma cambada de bundão. Deixou o diabo invadir, ou a carne invadir, e tomar conta do lugar celestial. Fazendo o que verdadeiramente, não adianta fazer uma coisa bem feita contra Deus. Nós não precisamos fazer muito, nós precisamos fazer certo. Esses textos que nós lemos, que está aqui nas Escrituras, que eu estou revelando nesse momento para o mundo, isso aqui não é estatuto do pastor Jonas, nem de congregação dos Nazarenos, não. Isso que é estatuto da igreja de Deus, é a palavra de Deus, que nós todos somos obrigados a se encurvar diante dela, a verdadeiramente obedecê-la. Não adianta, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta encher igrejas e igrejas de uma maneira errada? É por isso que o Espírito Santo está extinguido, e o Espírito da potestade do ar está aí operando igual uma besta dentro da igreja, porque para começar o erro está em cima do altar muitas das vezes. Deus não confiou na mulher nem no corpo dela para ela ser cabeça. Hoje os homens estão confiando em igrejas e ministério na mulher. Deus não permite que a mulher ensine, o homem permite e empurra. Vou falar uma revelação que Deus me falou um dia, quando eu estava começando a minha crença, que Deus me mostrou isso daqui e mandou obedecer isso daqui. Um dia eu passo no fundo de uma igreja, o quarteirão era estreito, e uma mulher estava pregando. Eu parei e disse para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu não sou o melhor dos homens, mas não sou o pior. E o que o Senhor tem me ensinado, eu tenho aprendido, e o Senhor sabe que eu entendo. O que o Senhor me fala dessa mulher pregando? Ela está pregando certo. Sabe o que Deus me respondeu na hora? Ele diz: os papagaios são gente? Eu disse: não. Ele disse: e por que eles conversam? Porque o homem vai na natureza, traz ele, coloca no lugar de aprender e ensina. Falei: muito obrigado, Senhor, e fui embora, dirigi o meu culto. Eu entendi claramente que a mulher hoje está pregando, que fazer discurso bonito, mensagem bonita, isso os políticos fazem, os grandes homens corruptos da terra fazem. Fazer uma mensagem que enche o coração da pessoa, isso está pouco até nos pastores. Por quê? Porque, no entanto, que ele já não tem capacidade e entendimento, e deixa a mulher ser cabeça, está na testa do governo dele, ele também não está certo com Deus. Se a mulher pudesse ser uma diaconisa, uma missionária, uma pastora, nós tinha encontrado isso nas Escrituras em vários lugares. As pessoas confundem tanto, que porque Paulo escreveu para aqueles irmãos receber as mulheres que ajudou ele no Evangelho, a pessoa já acha que as ajudou ele pregando no lugar dele, e não é. Eu tenho aqui um monte de mulheres que me ajudam no Evangelho. Por quê? Porque elas fazem campanha, elas oram no seu coração, ela cuida da igreja para mim, elas me arrumam o que eu preciso, está me ajudando. Eu também escrevi a mesma carta de Paulo.
Porque eu também tenho aqui muitas mulheres que me ajudam no Evangelho, mas nenhuma delas está pregando, nenhuma delas está ensinando. Porque a mulher não precisa fazer isso. Deus disse que ela vai salvar, servindo a Deus com boas obras, fazendo bem. Tabita era uma discípula, mas vê se ela pregava o Evangelho. Quando Pedro foi chegando lá para ressuscitar, ela lembra o texto de Tabita? As mulheres vinham e disseram: olha, essa roupa foi ela que fez para mim, olha, essa mulher ajudava nós, essa mulher. Assim que ela servia a Deus, e era uma discípula. Porque hoje toda pessoa batizada é discípulo, no entanto que seja batizado, não batiza do certo. Aí as pessoas, por causa disso, por não entender a palavra de Deus, porque se a mulher pudesse ser uma pastora ou uma missionária, Maria foi a mulher mais santa que Deus achou na terra. E como Deus deixaria uma mulher daquela sem ser uma pastora, sem ser uma missionária, sem ser uma evangelista? Isso é tudo dos homens. E vocês, mulheres, acordem enquanto é tempo, porque como serva de Deus, vocês podem se tornar uma profeta. E se não conseguir esse dom maravilhoso, mas você vai ser salvo. Mas como missionária, pastora, diaconisa e mais não sei o quê, isso tudo é coisa dos homens, não tem nas escrituras não. Os homens estão mandando vocês ensinar, vocês ministrar, mas a Bíblia diz que Deus não permite vocês ensinar, porque isso aqui não é estatuto do pastor Jonas não. Isso que é bíblico, está na Timóteo, não permite que a mulher ensine. Ou será que acha que todos os outros textos é de Deus e só aquele que não é? Ou será que acha que também só o texto de Coríntios, que é vergonhoso a mulher falar na igreja, que ela tem que estar calada na igreja, será que só acha que aquilo lá também é do homem? Será que acha que também Isaías estava delirando? Quando diz que mulher na testa do governo faz o povo de Deus tropeçar? Então acorda. Seja uma serva, mas seja de Deus. Não ajude a transtornar o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus é para que nós reverenciamos a ela. É para que nós verdadeiramente oramos, obedeçamos. E assim, com certeza, todos nós ganharemos salvação. Nós temos ainda muitos textos. Não sei quanto tempo nós voltaremos a falar mais nesse assunto, não é? Mas nós temos muito texto aqui. Eu apenas estou revelando isso para que você possa, você que interessa nesse vídeo, que Deus tocar no seu coração. Ah, meu irmão, meu amigo, você tem tanta coisa para descobrir comigo do diabo dentro da igreja de Deus que vocês vão ficar assustados. Porque eu ainda tenho e quero de semana em semana ver se eu lanço um vídeo. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, nós vamos falar sobre tantos assuntos que o povo está ignorando, que o povo está passando por cima, mas nós vamos, em nome de Jesus, revelar ao mundo. Então, me aguarde, que Deus vos abençoe, ore por mim, porque eu não tenho medo de falar a verdade, eu tenho medo de mentir, de enganar e de colocar tropeço no povo de Deus, e o povo está fazendo. Não adianta ser grande, não adianta ser poderoso aos olhos dos homens. O importante é ser de Deus.